Olá pessoal, olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Continuo sendo Júnior Boranello, sou psicoterapeuta, tenho pós-graduação em saúde mental, com ênfase na dependência química. E hoje, mais uma quarta-feira especial, hoje a última quarta-feira do ano de 2025, dia 31 de dezembro de 2025, tá? Estamos aqui na virada do ano, na expectativa que 2026 seja um ano repleto de bênçãos, de recuperação, boas 24 horas para as pessoas que buscam viver a sobriedade. Para você família, vai aí toda a extensão desse amor, desse carinho, desse zelo, esses anos todos em recuperação. A gente vem acompanhando muitas famílias que lutam com o seu ente querido, tentando sobreviver e viver algo novo, quando nós falamos desse universo tão complexo que é a recuperação desse transtorno da dependência química. Pessoal, hoje em especial eu gostaria de mandar um grande beijo para as famílias que me acompanham da Estrela da Manhã, o pessoal do Amor Exigente, ao redor desse Brasilzão todo. Tem muitas pessoas que me acompanham aqui nesse canal especial, para tratar de assuntos sobre recuperação, o ambiente clínico, o transtorno por drogas, a codependência familiar. E hoje esse vídeo é especial para as famílias, tá, que ainda apresentam uma ligação emocional muito grande, que dificulta o desenvolvimento do quadro de recuperação do seu ente querido. Muitas vezes, inconscientemente, é claro, a própria mãe, a própria esposa, o próprio pai acaba desempenhando um papel reverso contra a recuperação do seu ente querido. Nossa, Júnior, mas que mãe que vai fazer isso? Calma, calma, calma. Vamos entender a complexidade do que é a dependência emocional, o que é a codependência. Então eu convido vocês a ficar até o final desse vídeo, mais uma vez reforçando o meu grande um grande abraço, sintam-se abraçados, todas as famílias que me acompanham, as famílias da Estrelinha. Hoje estaremos festejando, celebrando a virada de ano com os nossos acolhidos, desejando a todos um excelente ano novo, que realmente a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de religião, chegue ao coração, à família de cada um. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. E vamos lá, o tema de hoje é um tema complexo, pessoal. Estou gravando aqui da salinha da minha casa, da minha humilde casa, num cenário diferente hoje, especial, Estou adiantando a gravação do vídeo, mas esse vídeo vai ser lançado no dia 31, tá bom? Pessoal, vamos lá, o tema é complexo, é dinâmico, é um tema que vai gerar repercussão, eu sei, tanto positiva quanto negativa, mas eu sou aquele cara, eu sou assim, eu tenho um tema que eu vejo a complexidade, tenho atendido muitas famílias, tenho atendido muitos dependentes químicos que estão buscando recuperação, e eu vejo a complexidade de algumas mães, pais, esposas, viverem esse universo também, experimentar o sabor da recuperação do seu ente querido, do seu filho. É complicado porque tem uma ligação emocional muito forte, a família viveu muitas experiências negativas, mas dar a permissão, se permitir, a permissividade em sentir esse processo e viver esse processo é importante para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, tá bom? Vamos lá, o tema é: e quando a família percebe a recuperação do dependente químico e começa a se sentir inútil em meio a esse novo quadro ainda desconhecido. Então vamos entender um pouco essa dinâmica, pessoal. O que eu percebo muito de famílias é que muitas das vezes, dentro desse contexto todo complexo do universo da recuperação, o próprio familiar, ele percebe que esse seu ente querido não consegue mais se desenvolver, não consegue mais trabalhar, enfrenta uma dificuldade imensa, e é natural da família tentar fazer o quê? Abraçar e resolver. Eu vou até ler para vocês aqui o texto que eu separei, tá? Bom, essa percepção é extremamente comum e está ligado ao conceito da codependência.
e a mudança drástica na dinâmica familiar. Durante o vício, o exercício do vício, a família frequentemente assume o papel de cuidador e salvador. A família fica o tempo inteiro tentando preservar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, orientar, dar direção, percebendo que ele não consegue mais exercer a função de controle sobre a vida dele. E aí a mãe, a esposa, que está ali também acaba se envolvendo, né? As tias, independente, aquela pessoa que tem uma ligação próxima a dependente químico, ela começa a exercer essa função de cuidado, né, de preservar essa pessoa, percebendo que ele não consegue mais progredir, toda a frustração gera uma revolta e ele vai usar droga, a evolução propriamente dita do transtorno para os drogas, a pessoa vai perdendo os sentidos, perdendo a vontade de viver, não consegue mais estabelecer relação com ninguém, tudo que acontece na vida dele dá errado, entende? Aí a família, obviamente, exerce a função de proteger, de tentar salvar, de tentar cuidar. Olha lá, vivendo em função de resolver os problemas desse seu ente querido, desse dependente químico. Quando o tratamento evolui, aí vem uma parte importante. Nós aqui da Estrela da Manhã, principalmente o trabalho particular do Júnior, é um trabalho evolutivo, com pretensões altamente audaciosas. Eu preciso acreditar na recuperação dessa pessoa. Ah, Júnior, mas só eu sei. Eu já ouvi muito isso, mãe falando assim, Júnior, legal, da hora, muito importante a sua reflexão, mas Júnior, só eu sei o que eu já passei com ele no de drogas. Então, por isso que eu faço isso, por isso que eu controlo. Tá bom, mãezinha, eu entendi, eu sei, a minha mãe também sabe, né, de tudo aquilo que o Júnior Buranello, no uso, no exercício da dependência, já causou de transtornos emocionais à família. A ideia é o seguinte, eu vou passar mais para frente aqui, até para vocês entenderem o que é o processo de recuperação e a evolução familiar nesse contexto. Mas entenda uma coisa, nós precisamos viver a esperança dessa recuperação. Se você ainda viver ligado ao que ele causou no passado, talvez ele se recupere e você continue exercendo a função de doente dentro dessa relação. Então presta atenção no que eu vou passar para vocês. Quando o tratamento evolui e o dependente químico começa a assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida em recuperação, a família, o familiar, ele pode se sentir desorientado, perdido, por não ter mais aquela crise, né, eminente, aquela mãe apreensiva, todo momento com o celular na mão, esperando a ligação de madrugada, o que vai acontecer com ele vai voltar, não vai voltar, aí o menino entra no trabalho, fica só esperando que dia que ele vai fracassar, pegar o dinheiro do serviço e usar droga, então está sempre com mecanismos de defesa altamente ligados em função alerta, sempre na espera, naquele mecanismo realmente, né, apreensivo, esperando, né, que algo aconteça a qualquer momento, tentando identificar, né, antecipar possíveis ameaças, né, de novas recaídas. Então vamos lá. Aqui estão os principais motivos que eu vou descrever abaixo para vocês, para esses sentimentos e como lidar com eles. Obviamente temos que vir com o resumo também da recuperação, né? Vamos lá. Por que a família se sente tão inútil assim nesse processo? Quando ela percebe, obviamente, pessoal, temos que saber padrões e padrões. Quando eu estou trabalhando isso com o meu paciente, né, no meu ambiente clínico ali, né, no objetivo direto, atendendo esse paciente, identificando padrões, eu vou perceber lá na raiz do problema, né, os traumas que ele apresenta, os problemas, os transtornos. Né? Então já quero deixar bem claro para vocês que eu sei, quando eu estou falando dentro desse contexto aqui, a particularidade que cada um apresenta. Ah, Júnior, você não sabe, ele já era bipolar, já apresentava borderline, ele sempre foi esse menino assim, inseguro, imaturo, irresponsável. Tá? Por isso que nós estamos entendendo a dinâmica desse paciente para realmente atingir a raiz do problema e não falar da dependência química. Nós temos que entender que temos um ser humano único, particular, com a sua dinâmica de vida estruturada, baseada no seu histórico, nas suas experiências negativas, certo? Que geraram nesse movimento o gatilho para o uso de drogas. Então as drogas nós já tiramos esse paciente do contexto de uso. Estamos atendendo ele
ele no ambiente clínico, terapêutico, né, tanto no ambiente de uma clínica, comunidade terapêutica, que é o nosso caso aqui na Estrela, quanto essa pessoa que está ali buscando um atendimento particular com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, tentando se desenvolver nesse ambiente hostil, né, que é difícil, complexo de recuperação. Então, mas você familiar, né, quando você tem falas negativas, entende que para ele, esse ser humano dependente químico, ele absorve muito fácil informação negativa. Pensamentos que reduzem a capacidade dele de conseguir persuadir com a sua recuperação. Ele vai sim alimentar a negatividade, a dificuldade. Ele vai, quando você fala, ai, Júnior, mas assim, ele não consegue desenvolver. Ai, filho, isso passa para ele, é segurança. Quando você tem esse olhar negativo e preocupado. Vamos lá. Por que a família se sente tão inútil nesse processo? Porque, vamos perceber aqui, vou dizer para vocês, o fim da codependência ativa causa isso na família. O codependente sente a sua identidade vinculada com o dependente químico, a necessidade de salvar o outro. Sem essa função, surge um vazio imenso. Na hora que ele percebe que seu ente querido está desenvolvendo responsabilidade, amadurecendo, tendo uma fala assertiva, sabendo para onde está aí, essa pessoa, ela entra em parafuso, ela entra em crise porque ela percebe que a codependência ativa está diminuindo. Parece que ela fica até procurando uma crise, uma instabilidade, para se sentir segura, porque ela precisa. Isso foram anos de codependência. Foram anos de dependência química, de uso exagerado de substâncias que causaram essa ligação emocional. E muitos não conseguem entender que a recuperação ela começa por aí. Com o desenvolvimento de responsabilidade, de maturidade, de comportamentos assertivos e se sentem inseguros e vazios. Quebra da rotina de crise. Outro ponto. A vida da família passa a girar em torno da vigilância, da resolução dos conflitos desse dependente químico. Quando, entretanto, todavia, ele começa a se recuperar, com a sobriedade, essa rotina intensa desaparece. Começa a quebrantar esse contexto quando ele começa a se resolver, aceitar a recuperação, aceita os limites, aceita a família fala, você não vai chegar tarde, ele fala, tá bom, você vai ter que seguir essas regras, tá bom mesmo, Parece que a família está esperando todo momento que ele vai se revoltar, que ele vai imprimir, uma dúvida, vai gerar uma crise, vai vir com um novo conflito. Então a própria família não consegue estar lidando com um ambiente sem crise. O esgotamento emocional é outra característica importante. Após anos de sofrimento, frustração, desesperança, exaustão emocional, pode levar a um sentimento de vazio, quando o estresse crônico diminui. Então, ou seja, o que a gente percebe nesse contexto todo, que a família ela vai se adaptando, o familiar vai se adaptando a esse ambiente extremamente hostil, conflituoso. Que obviamente, tudo isso tem que estar ligado àquele dependente químico, tudo que ele causou na família. Então existe essa dependência emocional, essa necessidade de estar controlando, esperando que qualquer momento ele possa vir com uma nova recaída, que ele venha com um novo problema, que ele não consiga se desenvolver novamente dentro do ambiente externo, que ele precisa o tempo inteiro estar sendo vigiado, cuidado, porque senão ele vai, tipo assim, como se fosse aquela criança que está aprendendo a andar, e o pai e a mãe colocam ele ali naquele andadorzinho, mas fica ali, no mesmo momento que ele está, você tem que dar a segurança. Você não deu o andador para ele aprender a andar, então você tem que soltar o controle, para ele se desenvolver. Porque senão você vai ficar exercendo essa função, e mesmo inconscientemente, família, muitos adictos não conseguem lidar com essa pressão familiar e acabam recaindo. A perda de controle, o familiar codependente se acostuma a controlar as ações do outro. Ao ver o dependente químico assumir o controle da sua própria vida, o familiar sempre sente que perdeu a sua utilidade. Isso é muito comum. Eu vejo famílias que eu tenho que ficar orientando e falando assim, calma, ele está evoluindo. O que eu quero dizer para vocês, que eu sei até para as famílias mães não não terem um olhar negativo dentro desse vídeo, é entender que eu sei, mãe, tudo que você passou com ele, Nós sabemos, muito desse ambiente hostil que foi criado dentro da dependência química, o exercício dessa dependência. O fato é que se nós não dermos crédito para a recuperação, nós vamos viver sob vigilância,
né, aquele excesso de controle, necessidade de cuidar, e você talvez não viva a recuperação do seu filho, não acompanha mesmo o movimento que ele está vivendo, né, também se desprendendo do passado. Tá? Dê a você essa oportunidade. Essa perda de controle, né, essa necessidade de soltar o controle é eminente para que você viva, né, um novo contexto de recuperação. E eu vou andando aqui, vou ter que acelerar um pouquinho, porque o vídeo já deu 15 minutos, eu não gosto de estender muito. Como a família, como redefinir esse papel dentro desse contexto todo, para você, mãe, não ficar sofrendo, que eu vejo muitas mães que sofrem quando a gente fala assim, calma, tá tudo bem, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está evoluindo, mas Júnior, mas ele tem uma saudade, mas Júnior, ele fica mal, mas Júnior, eu sei que ele não vai conseguir, Júnior, ele se desenvolve em ambiente assim, Júnior, ele não vai conseguir, e é tanto ele não vai conseguir, né, que eu falei, é tanta informação negativa que isso acaba até acarretando uma dificuldade a mais para esse seu ente querido se recuperar. Então, como redefinir esse contexto? Foco no autocuidado. O momento é de voltar a atenção para você, para sua própria saúde mental e física, que foi negligenciada por um bom período do uso de drogas, gente querido. Comece a desenvolver de novo seu autocuidado, faça terapia, busque grupos de autoajuda como a Naranon e Amores Gente, para você ir se libertando dessa necessidade de cuidar excessivamente do outro, sempre esperando a qualquer momento ele pode cair. Como eu falei, eu dando o exemplo da criança que está aprendendo a andar. Calma, se tiver, eu não estou falando de uso de drogas, mas tiver uma queda, uma frustração, em exercício da recuperação, ele tem que aprender a lidar com seus sentimentos, o processo de regulação emocional. É isso que eu, Júnior, trabalho com meus pacientes. Ele precisa aprender a lidar com sentimentos negativos, frustrações, raiva, ódio, né? Aquele sentimento de rejeição, de humilhação, que isso aí, né, por mais que você tente cuidar dele, ele não tem como ele se desenvolver, crescer, sem sentir, sem passar pela linha do desenvolvimento e sentir esses sentimentos, tá? Busca por grupo de apoio, como eu falei, estabelecimento de limites saudáveis nessas relações. É essencial criar uma distância emocional saudável para proteger a si mesmo. Não sinta-se mais responsável pela vida do outro, por aquilo que ele vive, pelos relacionamentos dele. Tem mãe que quer controlar até o relacionamento, para onde ele vai trabalhar, onde ele vai morar. Não há essa necessidade. Isso é a necessidade de excesso de controle. E por fim, o novo apoio, uma nova forma de apoiar e não controlar, é mudar o papel de salvador para apoiador. Apoie ele nas decisões dele, óbvio, dê conselhos, dê orientação, dê direção, mas não controle. A decisão final da vida dele, do seu ente querido, até dentro de um processo de amadurecimento e crescimento, deve ser dele. Tá bom, pessoal? Sintam-se abraçados. Espero que todos tenham, né, um feliz ano novo, um próspero ano novo, que 2026 venha realmente para mudar a vida de todos vocês. E a intenção desse vídeo é para que você, familiar, entenda o que é o desligamento emocional, para que você não sinta-se mais culpado e responsável pelas escolhas do seu ente querido. Viva a recuperação! Viva a recuperação! Até mais, pessoal. Até semana que vem. Até o ano que vem. Beijo no coração.